Bom dia. Acho que pode ser melhor. Bom dia. Aí sim. Vocês estão bem, gente? Expectativa. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de Mateus, ali no Sermão do Monte, capítulo 5, quando Jesus começa esse sermão aí, que é o tema da nossa série. Vão ser alguns domingos meditando em cada palavra de Jesus, e hoje nós vamos abordar a parte desse sermão, desse capítulo, onde Jesus ele começa a falar a sua visão do Antigo Testamento. Vamos meditar na porção que está ali no versículo 17, Mateus 5, do 17 ao 20. E era natural que Jesus ele explicasse a sua visão acerca do Antigo Testamento, tendo em vista que em breve ele interpretaria as Escrituras para os seus ouvintes. Então, era natural que ele se preocupasse em estar trazendo essa visão antes de fazer essa exposição. E muitos teólogos eles vão concordar que o que nós encontramos aqui nesse trecho, nessa perícope, é a chave para a interpretação de tudo que Jesus está falando no Sermão do Monte. E dá para ir além, é a chave para tudo o que Jesus faz no seu ministério. A gente consegue encontrar explicação nessas palavras que nós vamos estar meditando essa manhã. O teólogo R.C. Sproul, ele diz que no Sermão do Monte nós encontramos a exposição mais detalhada da lei em todo o Novo Testamento. Aqui nós temos a exposição mais detalhada da lei em todo o Novo Testamento, e é importante Jesus falar sobre a lei nesse momento, porque para quem estava aqui semana passada, ou quem ouviu a palavra que foi aqui ministrada, vocês talvez tenham observado que lá no versículo 16, Jesus ele está falando assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Então Jesus ele está chamando os seus seguidores para a ação. É um imperativo. Jesus ele está mostrando que há necessidade sim de se realizar algo. Só que a justiça dos súditos do reino de Deus, ela não é externa e muito menos teatral, como era a de muitos religiosos ali da época. Antes de tudo, ela precisa ser interna, sincera e real. Uma justiça apenas de aparência, ela não é suficiente para alguém entrar no reino de Deus. Não adianta só fazer coisas, é preciso ser. É preciso ser. Se tem uma coisa que Jesus faz no seu ministério, é denunciar a hipocrisia dos religiosos. Ele, aqui nesse sermão, vai mostrar que um dos grandes problemas dos escribas e fariseus era de interpretação. Apesar de eles serem altamente dedicados à lei, eles não estavam, de fato, entendendo o que a lei queria dizer, o que a lei comunicava. Era um entendimento bem equivocado, e isso serve de alerta para nós também, em nossos dias. A Bíblia, ela é clara o suficiente para qualquer cristão compreender o básico. O básico, ela é clara o suficiente para que qualquer um compreenda o básico. Mesmo assim, ela é distorcida e mal interpretada em todas as gerações. Teria algo de errado com a palavra de Deus? Ou será que esse algo de errado estaria em nós? Distorções, elas não acontecem porque a Bíblia é difícil. Na verdade, é porque nós somos difíceis. A mente obscurecida pelo pecado faz com que homens eles leiam e usem a palavra, como disse Lutero, como um nariz de cera nós moldamos para defender as nossas inclinações e tendências.
Jesus, então, ele está fazendo um alerta importante nesse contexto. Vamos ler o que diz lá? Mateus 5, versículo 17 até o 20. Palavras de Jesus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Pesado, né? Os escribas e fariseus, eles desfrutavam da reputação de serem os guardiões da lei. Quer saber de lei? Vai nos escribas. Eles eram os teólogos da época, sabe? Quer entender um pouco mais da palavra? Cara, vai lá nos escribas que eles dominam. Eles manjam do negócio. Agora, imaginem os escribas e os fariseus diante de tudo que Jesus está falando nesse sermão. Tudo que Jesus estava falando e fazendo naqueles dias. A questão é que, quando Jesus cura no sábado, por exemplo, ele estava quebrando a lei de Deus? O que ele estava fazendo então? Jesus, ele estava, na verdade, quebrando a tradição que distorce e desfigura a lei de Deus. Os mestres judeus, eles afirmavam que a lei era abolida quando desobedecida. Lá em Deuteronômio, capítulo 27, 26, diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então, desobedecer a lei significava rejeitar a sua autoridade. Uma rebelião tão escancarada quanto contra a lei era digna de exclusão da comunidade judaica. Ser acusado de persuadir a outros a seguir o caminho que você estava orientando era pior ainda. Só que Jesus, ele não se opôs à lei. Ele confrontou a interpretação ilegítima da lei. O problema de Jesus era contra a má interpretação que eles estavam fazendo, que só enfatizava os próprios regulamentos e não a sua natureza. Eles não tinham entendido, essa é a verdade. Então Jesus, o tempo inteiro, ele vem revelando nesse sermão que a lei tem a ver com o interior e não com o exterior. Se não muda dentro, não faz sentido. Alguém aqui já ouviu falar em John Newton? John Newton, ele era dono de vários escravos antes da sua conversão, mas depois da sua conversão se tornou uma bênção. Ele é autor daquele hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça, e ele também se tornou um correspondente de muito valor assim na sua época. Os seus contemporâneos ali, eles pediam os conselhos dele, era considerado um cara muito sábio e muito importante ao seu tempo. E em uma das suas cartas, ele escreveu o seguinte: a base da maioria dos erros que cometemos na religião é o fato de que somos ignorantes acerca da natureza e do desígnio da lei de Deus. E isso continua sendo verdade nos nossos dias. O papel que a lei de Deus exerce sobre as nossas vidas, talvez seja a maior dúvida para boa parte dos cristãos. Será que você tem convicção a respeito da lei? Se alguém te perguntar assim,
você precisa obedecer à lei do Antigo Testamento? Será que você tem essa resposta? E se você falar assim, não, eu preciso, e aí te perguntarem por quê? Será que você vai ter facilidade em lidar com esse questionamento? Pô, mas e a graça? A gente não está no tempo da graça? A lei, então, né? Pô, se é graça, será que essa é a dúvida de alguém aqui? E ele está mostrando que é por isso que as palavras de Jesus aqui nessa perícope são tão importantes. Aqui ele nos explica o lugar que a lei deve exercer na vida do cristão. Temos dificuldade para compreender essa relação entre a lei e a graça. E sabemos que uma das funções da lei de Deus é expor o nosso pecado e mostrar a nossa necessidade de Cristo. Mas aí depois que nós nos achegamos a Ele, nós acreditamos que ela deixa de exercer qualquer influência em nós. Além do mais, agora eu tenho Cristo, né? Cantamos aqui agora, né? Cristo é tudo que... É verdade. Mas será que a lei é anulada por isso? E é exatamente isso que ele está dizendo. Além da função de expor o nosso pecado e nos conduzir à cruz, a lei também nos revela aquilo que é agradável a Deus. O salmista, ele escreveu lá no Salmo 119, 97, o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se amamos a Deus, devemos amar a sua lei. O nosso Senhor disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. João 14, 15. Ninguém que ama de verdade fala para um pai assim: pai, eu te amo, mas eu não vou te obedecer. Pai, eu te amo, mas eu não vou me relacionar com você. Tem amor nisso, gente? Pai, eu te amo, mas te obedecer, tô fora. Mas eu te amo, tá? Aí eu imagino o nosso Pai que está no céu, ouvindo um monte de gente cantar, domingo assim, eu te amo. Aí na segunda não obedece a sua vontade. Aí ele está assim, hipócrita. Me ama, diz que me ama, mas não me obedece. Se não obedece, não ama. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Amém, gente? Versículo 17, então, vamos entrar aí em cada detalhe do que Jesus ele está expondo para nós aqui, nesse texto. E no versículo 17 ele diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Os opositores ao ministério de Jesus, certamente eles já estavam considerando uma ameaça, um revolucionário destrutivo, alguém que certamente queria quebrar a tradição, romper os laços com o passado. Olha o que nós vemos mais à frente no Evangelho de Mateus, lá em Mateus 26, 59 e 60, olha o que o Evangelho vai dizer. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. E por que seus opositores não encontraram nada contra ele?
Por que será? Porque eles estavam errados. Porque eles estavam equivocados. Tinham eles Moisés em alta consideração? Jesus também. Eles exigiam boas obras? Jesus também. A justiça proclamada por Jesus não era novidade. Tudo que Jesus está falando está em completa harmonia com o Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas. Ele não está trazendo algo novo. Quando ele diz ali, aquela palavra ali inicial, as duas palavras, não pensem. A palavra no grego para não pensem tem algo que nós não conseguimos traduzir diretamente para o português, que diz respeito à sua força. Sabe quando você diz para alguém assim, nem pense em fazer isso? Sabe quando você fala assim? É isso que ele está querendo dizer. Nessa intensidade que Jesus está comunicando, nem permita que essa ideia passe pela sua cabeça. Esse não pensem é isso, nem por um minuto sequer pense algo diferente do que eu estou falando. E diferente do que muitos tentam fazer nos nossos dias, Jesus ele não está trazendo uma nova revelação. Vocês verem muitos pregadores, qual é a busca deles, né? Preciso trazer algo novo. Jesus nunca quis trazer algo novo. Ele não é um proclamador de novidades. Por mais que o Evangelho sejam boas novas, já estava tudo declarado no Antigo Testamento. Seu ministério e suas palavras não estão em conflito com o que se tinha de Escritura Sagrada até aqueles dias. Calvino, ao comentar esse versículo, ele fala que nós devemos tomar muito cuidado para que nenhuma suspeita de conflito prejudique a fé dos piedosos e para que os precipitados não sejam ainda mais ousados por uma pretensão de novidade. O que Jesus está fazendo é removendo a carga de tradições humanas que sepultavam os oráculos divinos. Entendem? O que muitos vão chamar em nossos dias de usos e costumes. Quem já ouviu essa palavra, hein? Não, isso aí são usos e costumes. Parece que essa expressão é tipo licença para extrapolar, né? Licença, usos e costumes. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Não preciso usar a Bíblia. Por quê? Usos e costumes. Jesus está acabando com tudo isso, meus amigos. Jesus ele vai na contramão disso. Licença para fugir do texto? Em muitos lugares as pessoas elas são obrigadas a se adaptarem a padrões extrabíblicos, como se aquilo fosse parte do caminho que conduz à salvação. Há boas evidências, gente, presta atenção nisso, que líderes judeus, eles consideravam essas leis tradicionais não com peso igual às palavras do Antigo Testamento, mas com peso maior. Ou seja, a palavra tem o seu peso, mas o que a gente impõe é mais importante ainda. Nem ouse desobedecer um desses mandamentos. Entendeu? Você que gosta de ministrar ao Senhor usando um brinco. Onde está escrito? Usos e costumes. Esses dias eu vi um vídeo de um pregador que não pôde começar a pregar enquanto ele não colocou uma gravata. Você pode vir sem Bíblia, mas sem gravata não.
Jesus é aquele que vem na contramão. Por isso, os religiosos se incomodam tanto com aqueles que decidem seguir só a Bíblia. Desenvolva uma cultura sola a Escritura e se prepare para ser perseguido. Critique e se oponha a tudo aquilo que não for bíblico e se prepare para ser perseguido até por pessoas próximas. Martin Lloyd Jones, ele disse que muitos, infelizmente, parecem se opor nesses dias ao ensino negativo. Vamos ter ensino positivo, eles dizem. Você não precisa criticar outras visões. Muitos falam isso. Martin Lloyd Jones diz: mas nosso Senhor definitivamente criticou o ensino dos escribas e fariseus. Ele o expôs e denunciou com frequência. Ou você é fiel à mensagem, ou você tenta manter a sua imagem intacta. As duas coisas você não vai conseguir. Se você quiser ser amigo de todo mundo e ser fiel à mensagem, posso dizer, em uma das duas você vai falhar. Porque se você for fiel à mensagem, muitas pessoas não vão querer mais ser seu amigo. Você não vai servir mais para andar em alguns círculos. Se você quiser ser um pregador, então, não queira ser itinerante, porque você vai passar fome. Eles não querem. Outra coisa, gente, o propósito da lei mosaica era revelador e regulador, mas nunca foi redentor. Revelar e regular, ou seja, ela revela o que Deus queria que as pessoas soubessem e regulava a vida dos israelitas, mas Deus nunca pretendeu que as pessoas vissem a lei como uma forma de ganhar a salvação, ou seja, cumprindo-a perfeitamente. As boas obras oriundas de obediência à lei, elas são obras de gratidão pela salvação já recebida. Você é salvo, então, em gratidão, você responde com obediência. Mas não para ser salvo, porque você já foi salvo. Seria possível andar em conformidade com a lei hoje? O que vocês acham? Seria, gente? Só ouvi 2 pessoas aqui. São 630, hein? Seria, gente? Ah, gostei. A lei, ela nos ensina o verdadeiro caráter do ser humano. A intenção de Deus para o ser humano. Alcançamos uma vida em conformidade com a lei quando nós andamos no Espírito. O Espírito Santo é a lei de Deus impressa em nosso coração. Ao falar isso, talvez alguns tenham até lembrado das palavras do profeta Jeremias. Lá em Jeremias 31, versículo 33, se puder abrir para mim, consegue? Jeremias 31, 33. Olha o que diz as Escrituras. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nós já podemos experimentar isso, sim ou não? Só não podemos esquecer que a igreja não substitui Israel. Ou seja, é uma palavra que ela já tem o cumprimento no tempo presente para nós,
mas não para eles. Então há uma promessa que ainda precisa ser cumprida. E nos últimos dias nós cremos que haverá, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 11, um avivamento em massa em Israel, onde todo Israel será salvo. E aí essa profecia se cumpre. E aí a lei é inscrita no coração deles. Por quê? Porque o Espírito Santo virá sobre eles. Joel 2:28. Então é entender que essas profecias, elas foram cumpridas parcialmente na igreja. Mas o seu cumprimento pleno ainda vai ser uma realidade. Será uma verdade. Por que será uma verdade? Porque Deus falou. Amém? E aí no versículo 18, em concordância com o que eu acabei de falar, olha o que diz Jesus. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Outro ponto importante aí nessa palavra, que diz respeito à tradução e o peso de cada palavra quando ela é traduzida. Essa expressão aí, em verdade, que é a palavra amém, ela está comunicando algo que está em discrepância com a opinião popular. Talvez, se vocês repararem, diferente ali dos evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, João, quando ele usa essa expressão, ele usa um duplo em verdade, que chama de um duplo amém. Não sei se alguém já ouviu assim, em verdade, em verdade. Vocês já leram isso? Em verdade, em verdade. Jesus falando em verdade duas vezes. Muitos teólogos vão dizer que João, ele é o cara que traduz ali ao pé da letra. Jesus, na verdade, ele falava isso, em verdade, amém, amém. E sempre que ele usava essa expressão, não era tipo assim, que ele ia falar na sequência, gente, ó, em verdade vos digo, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4? Todo mundo sabe. Então, quando ele vinha com essa expressão antes, na verdade era para falar assim, diferente do que vocês pensam. Qual o time da Bel, gente? A maioria que sabe, né, que ela é Botafogo. Aí imagine que eu chegue nesse lugar aqui e eu fale assim, em verdade vos digo, que na verdade, lá no fundo do seu coração, Abel é flamenguista. E aí na sequência, Abel com os olhos cheios de lágrimas, ela abre a sua bolsa, puxa uma bandeira do Flamengo, ajoelha no chão e revela o seu coração. Aí todo mundo, uau! Brincadeiras e sonhos à parte, vocês conseguem entender o peso do que Jesus está dizendo? É assim, tipo, todo mundo achava que ela era Botafogo, mas em verdade vos digo, na verdade ele é Flamengo. Aí todo mundo ia ficar assim, mentira, da onde tu tá tirando essa ideia, cara? Olha o Instagram dela, foto de camisa do Botafogo, tem tatuagem do Botafogo, um monte de coisa do Botafogo, e tu tá dizendo que ela é flamenguista? Vou falar, sim. E aí, quando Jesus pregava, um monte de gente falava assim, é louco. Loucura, o que esse cara está falando? Gente, olha a lei, não é isso que ele está dizendo. E essa expressão, em verdade, ela é citada mais de 50 vezes no Novo Testamento. Então imagina assim, cara, quanta coisa Jesus estava mostrando para aquele povo assim, cara, vocês não sabem de nada. Vocês ainda não entenderam, mas em verdade vos digo. Sempre que você vê um em verdade, agora você vai lembrar disso e dizer, pô, o que vai vir aqui, para mim talvez seja ok, pô, faz sentido. Mas para eles era algo escandaloso, era assim, uau. Sério? Sério. Em verdade vos digo. E qual é a verdade que Jesus está declarando nesse versículo? Em concordância com o versículo anterior, ele aprofunda. Enquanto o universo em sua forma atual
não tiver desaparecido, nem mesmo a menor parte do Antigo Testamento que requeira cumprimento, deixará de cumprir-se. Cada predição será verificada, a exigência da lei será plenamente satisfeita. É isso que ele está dizendo. Abre o versículo aí para mim, por favor. Olha o que ele diz, ó. Nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Essa letra i, que nós usamos na tradução, mas no hebraico, é a menor letra do alfabeto hebraico, que é Iod. E essa letra, diziam alguns rabinos, que quando Deus ele muda o nome de Sarai para Sara, que eles falam que esse Iod, que é o I, que foi removido, ele ficou clamando a Deus para que fosse colocado de volta na palavra. E aí Deus coloca esse Iod novamente no nome de Josué, que no hebraico tem, para nós não, mas no hebraico tem lá um Iod, aí diz que ele foi colocado novamente no nome de Josué. É uma ilustração que existe lá no judaísmo. Tem uma também que eles falam que Salomão, ele removeu, ou melhor, ele queria remover um Iod da palavra, das escrituras. Salomão queria, porque queria remover. E aquele Iod foi lá e chegou diante de Deus e falou: Salomão quer me remover. Me ajuda, porque eu não quero sair desse lugar. E aí Deus fala assim para ele: 1000 Salomões serão removidos da palavra, mas nenhum Iod será removido. Então, quando Jesus ele está falando isso, olha como é que, cara, é incrível. Ele não está falando uma coisa aleatória. Era algo que para os judeus fazia todo sentido, porque eles conheciam essas histórias. Então, com base nas histórias que vocês já conhecem, nos dialetos, nos provérbios, naquilo que é popular nessa cultura, olha esse ensinamento aqui que eu estou trazendo para vocês. E aí ele fala: nem um i, nem a menor letra do alfabeto hebraico vai ser removido da palavra. Se Deus declarou, vai cumprir. É exatamente isso que ele está dizendo. Eu deixei uma imagem aí, abre para mim, por favor. Estão vendo essa palavra aí? Ela está sem acentuação, correto? Mas vocês conseguem entender que palavra é essa? Que palavra é essa? Quando Deus cumpre a sua palavra, não é desse jeito. Sabe as experiências que às vezes nós temos e a gente para e fala assim: cara, só pode ter sido Deus. Por quê? Porque foi no detalhe. Foi com exatidão, eu não tenho dúvidas. Se não fosse Deus, não teria sido assim. O que Deus está dizendo é que quando Ele cumpre a sua palavra, não é: vocês entenderam. Sabe aquela coisa assim? Às vezes a gente age dessa forma. Não, as pessoas vão entender. Não, mas Deus é detalhista. Deus, quando Ele realiza algo, é no detalhe, é para saber assim: eu sou Deus. Eu sou Deus, é no detalhe, é nos mínimos detalhes, para que você não tenha dúvida. Então, se eu um dia proclamei, eu vou cumprir, mas não é cumprir do jeito que às vezes os homens cumprem. Não é cumprir às vezes do jeito que nós cumprimos. Mas não dá para entender, né? Né, gente? Meu teclado está quebrado, eu não consigo botar o acento, mas vocês vão entender a explicação. Aí Deus fala: isso aí não me revela. O que me revela é o detalhe, sabe por quê? Porque Deus inspirou até os acentos da Bíblia. O que Ele está falando aqui é que não vai faltar nenhum tio. O que está faltando ali, para Deus não falta, gente. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo, gente?
cada palavra vai se cumprir. Se ele profetizou, vai se cumprir, não vai ser de qualquer jeito. Se ele disse que Jesus virá sobre as nuvens, Jesus virá sobre as nuvens. O mar vermelho se abriu, o mar vermelho se abriu. Se ele falou para Moisés assim, Moisés, vai lá e faz isso, o resto é comigo, só vai lá e faz. E vocês vão ver o meu poder, a minha glória, a minha soberania, o meu cuidado. Então o que falta para nós muitas vezes é acreditar que é Deus que falou, gente. O que falta às vezes para a gente ter uma vida radical, uma vida de entrega diante de Deus, é fé, é crer, para poder obedecer, para poder amar de verdade e falar assim, tudo bem, Senhor, seja feita a tua vontade. Para mim nem faz sentido, mas eu vou te obedecer, porque você está falando. Porque você disse, porque a sua palavra declara que a melhor forma de viver para a minha pessoa é essa. Então eu vou confiar em ti e vou viver dessa forma. Porque a sua palavra vai se cumprir. Isso é libertador. Isso remove algemas. Isso nos faz viver uma vida que de fato glorifica ao Senhor. Sabe por que muitos ainda vivem uma vida de pecado? Porque não crê na palavra de Deus. Porque ainda não conseguiu acreditar que a eternidade é eternidade. É para sempre, não tem fim. Então, qual é a lógica de trocar isso aqui por algo que não acaba? Qual é a lógica de querer desfrutar de prazeres que não agradam a Deus hoje, para amanhã ir para o inferno? Não faz sentido. Mas por que se faz isso? Porque não acredita na palavra. Porque não acredita que isso é verdade. Porque não acredita que a eternidade é a eternidade. Burrice. Loucura, insanidade. Tem mais algum adjetivo aí? Me ajuda aí, gente. Tolice, ignorância. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? A lei e os profetas serão plenamente cumpridos. Salmo 102, versículo 25 a 27, diz assim: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Quando eu li isso aqui, eu até lembrei daquela canção, né? Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não... Ai, como eu queria saber cantar, gente. William Henry, eu ia ser aqueles pregadores que cantam, sabe, no meio da pregação, assim, aí os músicos não iam poder sair daqui, ia ter que ficar aqui me acompanhando. Deus sabe o que faz, né? William Hendrickson, ele disse que enquanto Jesus falava, algumas partes do Antigo Testamento já se haviam cumprido. Por exemplo, a encarnação. Outras partes estavam se cumprindo. E ainda outras iriam cumprir-se em breve, ou seja, a crucificação e a ressurreição. Ou iriam cumprir-se mais tarde, na ascensão, no Pentecostes, e após o Pentecostes, e finalmente na segunda vinda de Cristo em glória. Então, todo o propósito de Deus para o homem, para a igreja e para o mundo como um todo será plenamente executado. Amém? Isso alegra o coração de vocês, gente? Vamos lá para o versículo 19. Maria.
Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Os rabinos judeus, eles classificavam os mandamentos do Antigo Testamento, de acordo com aqueles que eles acreditavam ser mais autoritativos, né, mais autoritários, e quais eles consideravam menos. Tinha, né, a classe, assim, não, esse aqui, eles até consideravam e esse era de matar a mãe dos passarinhos, esse era o menor. Esse era o menor mandamento, assim, tipo, esse, assim, que tem uma palavra a respeito da mãe dos pássaros lá, né, da ave, então, não, essa aí, se tiver que matar, mata, era meio que isso, entendeu? Então tinha mandamentos que era, não, esse aqui, não, esse tu não pode cometer, porque vai ser apedrejado, vai morrer, isso não tem ideia. Então eles tentavam classificar dessa forma, os pesados e os mais leves. E aí Jesus, ele corrige essa visão. Ele ensinou que todos eram igualmente autoritários. Não nos são dadas muitas informações a respeito da vida particular dos fariseus, nos evangelhos, né? Mas nós conseguimos ter a impressão que eles não estimulavam muito a alegria. Era meio que tipo, a alegria não era com eles. A obediência à lei, para eles, era tarefa árdua. E o ministério desses homens, assim, por causa disso, né, depositavam fardos pesados nas outras pessoas. Jesus vai falar isso, né? Jesus, ele fala que atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, versículo 4. Mas nos ombros de Jesus, a lei de Deus não é um fardo. Muito pelo contrário, ela estava escrita no seu coração. Jesus se deleitava em fazer a vontade de Deus. No entanto que ele diz que cumprir a lei era comida e bebida. João 4:34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês entendem isso, gente? Pensa aí no seu restaurante preferido. Pensa aí. Pensou, Natália? Ela olhou para o Maurício assim, tipo... Pô. Pensou no seu restaurante preferido? Te dá prazer ir nesse lugar? Dá ou não dá, gente? E obedecer a Deus? Consegue entender o que Jesus está dizendo? Obedecer a Deus, para mim, é comida. Ele está dizendo assim, cara, sabe o prazer que você sente quando você vai no melhor restaurante que você conhece? É o que eu sinto obedecendo essas palavras. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Para quem ama a Deus verdadeiramente, a lei de Deus, ela não é mais uma regra externa que consideramos pesada. Queremos obedecer a Deus porque Ele nos deu um novo coração disposto a amar e obedecer. Ele nos deu um coração novo, comprometido com Ele e com os seus caminhos. Essa costuma ser uma das primeiras descobertas feitas pelo recém-convertido, que muitos vão chamar de primeiro amor, e que não deveria ser o primeiro amor. Tem que ser contínuo, porque você ganhou um novo coração, agora você pode amar. Antes você não podia, mas agora você pode. Antes a gente lutava contra a lei, agora nós podemos obedecer a lei. E não obedecer como uma obrigação, mas por prazer. Oh, prazer em meditar, entender. Sabe quando você tem uma revelação
Aí você fala assim, cara, Deus falou comigo, porque eu entendi, Ele abriu os meus olhos, e aquilo cai no seu coração, e você quer obedecer, você quer colocar em prática, você quer que as pessoas saibam, você quer ensinar. Sabe o que eu entendi na palavra? Que a vontade de Deus é isso aqui. Olha que legal, eu posso viver isso, e você pode viver também. Uau! Antes eu não queria e nem podia, agora eu posso. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Que maravilhoso, gente. Precisamos desfrutar disso. É um privilégio. O mundo não pode obedecer a Deus. Nós podemos, porque Ele nos deu o seu Espírito, que imprime a lei no nosso coração. E a obediência agora não é mais um fardo, é um privilégio. Como eu amo a tua lei, Senhor, medito nela dia e noite. Ai, você precisa entender isso. E nesse versículo ele fala também sobre níveis maiores e menores no reino dos céus. O que viveu de qualquer jeito, por essas palavras de Jesus e outras que nós vamos ver, se alcançado pela graça vai ser salvo. Mas pode ser que seja considerado mínimo no reino dos céus. E o que isso diz para nós? Que o que você faz nessa vida não te conduz à salvação, mas diz como você vai viver essa eternidade. O que você faz não te salva, mas aponta para o nível de autoridade que você vai ter na eternidade. É ou não é o que Jesus está dizendo ali, ó? Será considerado mínimo no reino dos céus. E vai ter um que vai ser considerado grande. Notaram como uma visão correta das Escrituras é importante? Tem gente que diz, né? Não, o que importa é estar na igreja, né? Na sua medida, né? Estudar teologia, né? O que importa é ser crente, né? Se você tem uma visão errada, você erra o alvo. E aí, se você não faz o que é a vontade de Deus, não tem recompensa, porque você não fez o que era para ser feito. E como é que faz o que é para ser feito sem saber o que tem que ser feito? Se não estudar e não entender o que Deus está falando, você pode até viver na igreja, mas você vai viver errado, pô. Não, Senhor, igual aquela história que eu sempre conto, né? Da senhorinha que, ela todo dia ela fazia um bolo de maçã para Deus. Todo dia ela ia lá, não, isso aqui é para Deus. Aí todo dia ela fazia um bolo de maçã e não, isso aqui é do Senhor. Eu amo o Senhor. Todo dia. Aí quando chega no céu, aí chega nessa hora, né? Não, você entra na fila dos mínimos aqui, porque você nunca fez nada para Deus. Ou você nunca fez nada que agrade ao Senhor. Ou você nunca fez nada que Deus queria que você fizesse. Mas como assim? Todos os dias. Não, eu quero falar com Deus. Eu quero falar com Deus. Sim. Todos os dias eu fiz bolo de maçã para você. Ele, mas quem disse que eu gosto de bolo de maçã? Você fez à toa, filha, porque eu não gosto de bolo de maçã. Agora, se você tivesse se relacionado comigo, você entenderia o que eu gosto. E aí você poderia fazer todos os dias coisas que eu iria amar. Mas você quis fazer por você mesmo? Muita gente quer ser crente por si mesmo. Aí obedece o seu coração e não a vontade de Deus. Não, isso aqui, sabe aquela coisa? Eu acho
que não tem nada a ver. Não, você pode achar o que você quiser, mas eu acho, gente, eu quero saber o que Deus acha. O mais importante é, você acha, mas o que Deus acha? O que a Bíblia fala a respeito disso? É isso que é importante, é isso que importa, é isso que vai garantir para nós um galardão, uma recompensa, uma posição, como está dizendo a palavra ali. Você tem que aprender a lei e ensinar outros. Quanto mais você aprende e ensina, maior vai ser o nível de autoridade que você vai exercer no reino dos céus. Vai ter gente que vai estar em Jerusalém, pertinho de Deus lá, né? Aí vai ter gente que vai estar varrendo o chão em Cuba. Nada contra Cuba, né? Cadê a Jô? Cadê o Vitinho? Pô, Cuba, ó. Show de bola. Gente, a pergunta que eu faço é: o seu envolvimento com a igreja, a sua obediência aos mandamentos, sua vida de oração, sua piedade, a sua entrega, isso diz que você vai ser grande ou pequeno no reino dos céus? Você será uma peça importante ou descartável no reino de Deus? Uma boa reflexão, né? Segundo aos Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo fala assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em grau de fidelidade, os filhos de Deus, eles se diferem no tempo presente. Tem uns que são mais fiéis e outros que são menos. Portanto, em grau de glória, eles se diferirão na eternidade. Ou você acha que é o espertão, né? A graça me alcançou, eu fui salvo, eu estou na igreja, eu não vou fazer nada. E deixa eles se matar. Deixa eles ficar doentes. Deixa eles... Não. Minhas séries do Netflix, eu vou perder. Um monte de gente na igreja lá pintando, fazendo... Eu vou ver minha série, pô. Vou jogar meu jogo. Tudo é lícito, tá, gente? Não estou falando de nada que é pecado aqui, não. Mas tem escolha que você pode fazer e que vai refletir na eternidade. Eu prefiro ser grande na eternidade. Ser grande agora, vai passar, vai acabar e eu vou morrer. A eternidade não. A eternidade não tem fim. Então vai ser bem melhor ser grande lá. E aí? Será que vale essa troca? Será que vai dar bom ou ruim para você? Só você pode responder essa pergunta. Bom, vamos lá para o último versículo. É o versículo chave do Sermão do Monte inteiro, gente. Jesus, ele fala assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Existia uma frase no contexto judaico que dizia que se somente a 2 homens fosse permitida a entrada no céu, certamente um deles seria escriba e o outro seria fariseu. Talvez fosse difícil dizer qual dos dois era superior, mas com certeza nenhum outro, senão esse, chegariam à altura ali de estarem aptos, de estarem habilitados a acessar esse lugar. Eram os caras que tinham mais autoestima na sociedade ali, né, judaica. E eles tinham que lidar ali com 248 regulamentos e 365 proibições. Então eles acreditavam que somente a justiça de um escriba e de um fariseu presumia-se ser possível para atingir essa meta. Tipo assim, se tem alguém que vai ser salvo, é escriba e fariseu. Então olha o peso que Jesus está declarando, né? Foi algo assustador para os ouvintes da época. Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Jesus está falando
de uma justiça não é assim, você tem que ser melhor do que os escribas e fariseus. Ele fala assim, ó, se não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Essa é a justiça de Cristo. É a justiça dele. São os ensinos dele, é a verdade dele. É para quem é dele, é para quem pertence a ele. Jesus Cristo nos justifica compartilhando conosco da sua própria justiça. Em outras palavras, a nossa justiça, de fato, ela deve sim exceder a justiça dos fariseus. Porque se nós não formos mais justos do que eles, nós não somos justos de forma nenhuma. A justiça de Cristo muda o nosso coração e nos coloca em conformidade com a lei. Se a lei de Deus está escrita em nosso coração, nós obedecemos a Deus com alegria. A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer o coração. Ela é formal, é externa, é algo superficial. Ela não alcança a perfeição, mas aquela recomendada por Jesus satisfaz o coração. Ela é genuína, ela é interna, ela é profundamente arraigada, ela é verdade, é completa. Por isso que o cristianismo, ele é prazeroso para uns e um fardo para outros. Servir a Jesus para você é um fardo ou é um prazer? Você pode até falar que é um prazer para você, mas sabe quando você realmente descobre isso? Quando ninguém está vendo. Quando você simplesmente entende o prazer que há em viver uma vida todinha diante dele, para a glória dele, louvando a ele. Ou seja, o religioso representado aqui pelos escribas e fariseus, eles vivem como se fossem salvos, mas não são. Eles são justos aos próprios olhos, e aí não adianta. Eles são bons quando todos estão vendo, e aí não adianta. Jesus, ele está dizendo assim, não adianta falar como crente, ter cara de crente, se vestir como crente, ir para a igreja todo domingo. Tem gente que está na igreja e continua mentindo. Tem gente que está na igreja e continua roubando. Tem gente que está na igreja e continua praticando maledicência. Tem gente que está na igreja e continua sendo irresponsável. Tem gente que está na igreja e continua fazendo mau uso das redes sociais. Tem gente que está na igreja e continua afundado na pornografia. Tem gente que está na igreja e continua sendo mesquinho. Tem gente que está na igreja e continua sendo preguiçoso. Tem gente que está na igreja e continua negociando princípios. Ou seja, falta caráter. Os fariseus, eles estavam, presta atenção nisso, os fariseus, eles estavam preocupados com os mínimos detalhes da conduta, mas negligenciavam a questão principal, que é o caráter.
A conduta, ela flui fora do caráter. Consegue entender isso? Você faz o que você quiser fazer. Só que para Deus, o que você faz só importa se vier do seu coração, se vier de dentro, se for algo que flui do seu interior. Fazer as coisas certas para todo mundo ver é fácil. Principalmente se você for aplaudido por isso. A questão é, e o seu interior? E dentro? O que você faz está vindo de dentro? É com o coração? É para a glória de Deus? Você só está pensando na glória de Deus ou na sua própria glória? Porque se for a sua própria glória, você já recebeu a sua recompensa. O aplauso dos homens é suficiente para você. O reconhecimento dos homens basta. Mas se for para a glória de Deus, meus amigos, aí você terá uma recompensa nos céus. Aí você tem algo te esperando na eternidade. Você pode fazer o que é certo sem desejar o que é certo. Se você acha que ir à igreja todos os domingos, participar do grupo de WhatsApp da igreja, cear uma vez por mês, ouvir música gospel, ler Café com Deus Pai, usar a camisa da igreja, tudo isso nós podemos chamar de conduta. Não precisa ter caráter para fazer essas coisas. Podemos chamar isso também de justiça artificial. A justiça que Jesus descreve é verdadeira. Esse é o tema do Sermão do Monte, a verdadeira justiça. A justiça que começa no coração. A justiça que começa dentro. A fé que Deus te deu não anula a lei, ela confirma a lei. O que Jesus exige é a justiça que a lei verdadeiramente aponta. E eu queria encerrar essa palavra com uma parábola de Jesus, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem alguém aqui precisando se humilhar? Se você acredita que é tempo de se humilhar e de se arrepender, queria te chamar ao arrependimento essa manhã. Queria te convidar para vir aqui à frente, se colocar de joelho diante de Deus, e nós vamos orar juntos.